Essa semana, e aí nós temos uma entrevistada, porque essa semana é celebrado o Dia Mundial das Hepatites, com o objetivo de promover a educação e o maior entendimento das hepatites virais. André, abaixa um pouco a TV, fazendo favor. Vocês estão tomando café na minha casa, né? E aí acontecem essas coisas, que é normal, né? A moça lá, o nenê da comentarista da Globo, eu ri tanto porque ela falou, ele gorfou em mim. Eu ria que me matava. Ela falando em rede nacional, ele gorfou em mim. Eu ri muito. Bom, mas enfim. Essa semana é Dia Mundial das Hepatites, com o objetivo de promover a educação e o maior entendimento das hepatites virais, como um dos maiores problemas de saúde pública global e para estimular o fortalecimento de medidas de prevenção e controle nos países membros. Silvana Chachá é médica, pela Faculdade de Medicina lá da USP de Ribeirão Preto, e vai falar conosco sobre hepatite. Então, eu já vou colocar aqui a nossa entrevistada. Bom dia, tudo bom, Silvana? Olá, Estela, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está assistindo o programa. Muito bem, muito obrigada, viu, por abrir o espaço aqui para atender a gente. Silvana, eu sempre achei que fosse uma hepatite só, sabe? Eu tive hepatite quando eu era criança, meu pai era dentista, pegou hepatite de um paciente no consultório, porque isso há 40 anos atrás. Ele tinha 40 anos, imagina só, eu já tenho 56, então você faz ideia de quanto tempo isso. Os cuidados não eram os mesmos, né, no consultório. E aí, eu queria que você começasse, então, explicando para a gente por que agora, né, agora não, né, mas mais recentemente, a gente não fala mais que é a hepatite, mas são as hepatites. Pois é, Estela, até no passado, nessa época, a gente nem conhecia, por exemplo, o vírus da hepatite C. A gente chamava de vírus não A, não B. Naquela época, a gente conhecia duas hepatites. A, que pegava por transmissão, que a gente chama oral fecal, alimentos e água contaminados, e a hepatite por vírus B, que começou a ser conhecida na sequência e era transmitida por meio de sangue contaminado e por meio sexual. E naquela época, certamente, a hepatite C ainda era chamada de hepatite não A, não B, a gente nem conhecia o vírus. Aos poucos, a gente foi acrescentando uma lista de letrinhas aí a essa hepatite A e hepatite B. A gente conhecendo o vírus C, na sequência, a gente também tem o vírus Delta, que eventualmente a gente chama de D, é um vírus muito prevalente na Amazônia, e mais recentemente o vírus da hepatite E. Hoje a gente tem 5 tipos. O A... 5? 5 bem definidos. O vírus A e o E são transmitidos principalmente via alimentos e água contaminados. E os vírus B, C e D por via parenteral, que a gente chama, né? Então, por sangue contaminado, principalmente, e por via sexual. Nossa! Então, agora, as duas primeiras, então, a gente pode pensar que a transmissão é por falta de saneamento básico ou não? Não necessariamente. Com certeza, é a principal via de transmissão, ela se mantém por falta de saneamento básico. Então, quando a gente olha para o mundo, para o globo, né, a gente vê que elas são muito mais prevalentes em países em desenvolvimento, né, ou subdesenvolvidos, em áreas dentro desses países onde a gente tem pior acesso à água tratada e saneamento básico. Então, deve aumentar o número de casos quando na cidade que tem enchente, por exemplo. Sim, aumenta. O Brasil, ele vem... existe vacina para hepatite A, né? E, tradicionalmente, nesses países onde há um contágio muito grande, o contágio acontece na infância, e a maioria... adquire o vírus na infância até de forma silenciosa e fica imune ao longo da vida.
Então, a maioria de nós, adultos, por exemplo, aqui no Brasil, temos contato prévio com o vírus da hepatite A e nem sabemos. Então, provavelmente, essa hepatite aí da infância, ela tem a ver com o vírus da hepatite A, que aí teve a hepatite aguda, geralmente essas fazem uma hepatite, quando tem sintoma, fazem uma hepatite aguda, que a pessoa fica amarelada, tem uma febre baixa, né? Foi meu caso, fiquei bem amareladinha. Aí naquela época ficava totalmente de repouso e comendo só macarrãozinho e doce, né? Hoje em dia a gente restringe menos a dieta, mas naquela época era mais a base de doce, de macarrãozinho, de arroz, purê de batata. Bom, e aí a hepatite aguda resolve, né? A gente consegue eliminar o vírus A e o vírus E também, né? Esses que são transmitidos pela água contaminada. Os outros tipos não, doutor? Os outros tipos, existe uma chance, o vírus B, quando a gente adquire na idade adulta, e aí no nosso meio é muito mais via sexual, mas pode ser também por material e sangue contaminado. Quando a gente adquire na idade adulta, a gente tem uma chance muito grande de eliminar sozinho, sem precisar de tratamento. A chance é em torno de 90%. Tá. Mas quando a gente adquire lá na infância, por exemplo, da mãe para o filho, se a mãe é contaminada, não é tratada durante a gestação, e o bebê não recebe os cuidados específicos no nascimento, aí a chance dele, adquirindo o vírus, ele levar para a vida inteira é muito alta. Aí se inverte essa porcentagem. Em 90% dos casos, ele vai ter um companheiro aí para a vida que pode ser muito deletério. Entendi. E aí os sintomas são os mesmos em todas elas ou não? São muito parecidos, são esses que a gente falou, né? Fica amarelado, tem uma febrinha baixa. O grande problema com os vírus que se cronificam, que são vírus da hepatite B e C aqui para nós, né? Para a gente pensar no nosso meio, é que eles não produzem sintomas normalmente. Quando tem, são esses os sintomas. O grande problema para nós é que eles são silenciosos, são traiçoeiros, então, quando vai ter sintoma, é depois de 10, 30 anos que ele vem fazendo aí estrago no fígado. E aí, esses sintomas já são de uma doença muito avançada. Por isso é que a gente insiste e que a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, há vários anos, vem insistindo no combate às hepatites, que começa lá no diagnóstico precoce, rastreando quem pode ter o vírus, mesmo que seja assintomático, mesmo que não sinta nada. Porque essa é a hora melhor de tratar, para que a gente não tenha sequela. A gente tinha que fazer esse exame, então, quando vai fazer vai para o médico para fazer qualquer outra coisa, né? Mulher, por exemplo, a gente vai sempre, tem mamografia, tem um monte de exame que a gente está acostumado a fazer. Numa dessas verificações, a gente, ou o médico, né, deveria pedir um exame de sangue para verificar se a gente tem hepatite ou não é assim que deve ser feito? Tem um protocolo para isso? Para a gente fazer diagnóstico, principalmente da hepatite C, é o nosso maior calcanhar de Aquiles no Brasil nesse momento, porque é a mais prevalente. A B também é um problema, mas o que tem se preconizado, né? Todas as pessoas acima de 40 anos de idade que nunca fizeram um teste devem procurar fazer pelo menos um teste ao longo da vida, porque a gente sabe que o vírus circulou muito em anos passados. Então, aqueles que podem ter tido alguma espécie de contato nas décadas de 70, 80, principalmente, devem se submeter a um teste, e é um teste muito tranquilo de fazer, mas fazer pelo menos um teste ao longo da vida. Então, vamos imaginar pessoas acima dos 40 anos, que na década de 70, 80, tinham vida sexual ativa, por exemplo? Seria o caso, também, ou não? Mas mesmo que tenham olha,
para todos os acima de 40 anos, a gente preconiza que façam, porque a gente não sabe, 30% das pessoas, a gente na consulta, exaustivamente, assim, conversando e procurando e querendo entender, 30% delas a gente não consegue detectar nenhum, vamos dizer assim, comportamento de risco no passado. Então, todos acima de 40 anos devem, pelo menos uma vez na vida, procurar fazer o teste. E aí, assim, se tem uma história, foi transfundido na década de 80, recebeu transfusão de sangue, aí fica mais forte, e aí, independente da idade, deve fazer o teste. Se acabar de nascer e precisou de uma transfusão na década de 80, deve procurar fazer. Tá. Foi para algum festival de rock? Né? É bom tomar cuidado. Com certeza. É bom tomar cuidado, né? Ô, doutora, deixa eu ver aqui, porque eu fui ontem lendo o release que foi divulgado pela prefeitura, né? A respeito das hepatites virais, né? Por conta dessa semana. E aí eu vi lá, São Carlos teve 55 casos novos entre hepatites B e C em 2020, de janeiro a 6 de julho de 2021, 30 casos novos já. Então, se o ano passado todo foram 55, esse ano nós já chegamos nos 30. Aí eu vou pedir, como a gente faz muita confusão, e nós estamos falando exatamente com o público que está mais ou menos na minha faixa etária, a B e a C não são aquelas antigas que eu lembro, que eu conhecia, ou que eu tive, por exemplo. Eu queria que, quando se referisse a B e C, ou as outras, fazer essa identificação para ficar mais fácil da gente entender de qual delas nós estamos falando. Porque 5 tipos de hepatite, a senhora hoje me causou um choque. Esses novos casos, então, de hepatite B e C, são essas que a senhora falou que são mais prevalentes, né? Queria que a senhora repetisse quais são essas B e C, as características delas. A B e a C, elas são um grande problema porque elas podem levar a cirrose e câncer de fígado. Então, tá. É isso que é por isso que a gente se preocupa bastante. A hepatite A, aqui para nós, o que mais preocupa? A, a B e a C. Tá. Aí a gente não tem uma grande prevalência na nossa região, e a delta também, a D. Então, para nós vamos falar muito de A, B e C. A A é aquela da infância, que quando a gente pega, a gente elimina, ela não tem possibilidade de cronificar, de causar câncer de fígado, nem cirrose. Então, a gente tem se preocupado bastante na eliminação das hepatites B e C como um grande problema aí de saúde pública. E aí, a B, estamos falando da B e da C praticamente, tá. Que são as duas que podem cronificar, causar cirrose e câncer de fígado. Tá certo. Dessas que a gente está falando nas campanhas, principalmente. Tá. E como que a gente evita? Como que eu faço para não pegar hepatite? Muito importante. Principal é a transmissão sexual para nós. Então, assim, uso de preservativo, sexo seguro, faz parte da vida e quando a gente eliminar as hepatites, a gente sabe que tem outras doenças que podem ser transmitidas. Então, não é porque eu fiz o teste da hepatite que eu vou dizer, tá tudo bem, e eu não tenho, e tudo bem, eu não preciso usar preservativo. Essa é uma prática que a população tem que incluir nas suas medidas de saúde, né? De higiene, de saúde, uma boa alimentação, exercício físico, preservativo e sexo seguro. Camisinha, exatamente. E aí, assim, a hepatite C, o vírus da hepatite C, ele circulou muito no passado, porque a gente não tinha controle de banco de sangue, a gente nem conhecia ele, então a gente não tinha como testar. E em consultórios de dentista, mudou muito mesmo a prática médica e de dentista, quando que diz respeito à esterilização dos aparelhos, quando a gente começou a conhecer essas possibilidades de transmissão de doenças por meio de instrumentos contaminados, né? Então,
diálise, sangue, dentista, piercing, tatuagem. Então, assim, vai fazer uma tatuagem, o tatuador, hoje em dia, a maioria deles tem as boas práticas, né? Segue boas práticas aí. Não vai, assim, usar a tinta direto do galão, vai pôr num copinho, vai trocar sempre a agulha, esterilizar ali todo o material. Então, é importante observar primeiro, perguntar como é que você faz, você troca, você usa tinta, como é que você usa a tinta, tem que pôr no copinho lá, não pode ser do galão direto. Então, tudo que envolver a possibilidade de contaminar com sangue, a gente tem que ficar bem atento, né, para que o profissional siga essas boas práticas de uso de material que pode vir contaminado. Então, prevenir contato com sangue, seja ele qual for, mesmo que seja do irmão, do primo, a gente não sabe, se quem é que pode ter entrado em contato com o vírus, né? Até porque a outra pessoa pode até nem saber que está contaminada também, né? Nem saber, exatamente. E uma dica também para as mulheres, olha, manicure. A gente sabe que no passado também circulou muito em salões de beleza, então, ter o seu material é o ideal, né? Principalmente aquele material que vai entrar em contato com o sangue, que a gente sabe que todo mundo já ganhou um bifezinho na vida, né, as mulheres. Então, o alicate de cutícula, principalmente, mas também o esmalte, porque a gente acaba de tirar um bifezinho, aí vem a base, o esmalte, né, ali em cima daquele machucadinho, e o vírus da hepatite B, por exemplo, ele fica ali na superfície até 7 dias. Ele é viável de infecção. Então, é uma vida longa fora do corpo, e passível de ser inoculado aí na sequência, né? E aí você vai no salão... Gente, nós estamos falando de um vírus que pode causar cirrose e câncer no fígado. Nós não estamos falando da hepatite de ficar de cama só, né? Nós estamos falando de uma situação gravíssima. 7 dias! Ele fica vivo fora do corpo, caramba! Até 7 dias, então assim, depende muito das condições ideais para ele, de temperatura, de umidade, enfim, mas até 7, se ele fica até 7, você imagina que naquele salão que tem aquele volume de senta uma, sai outra, senta uma, sai outra ali, com certeza ele é viável, né? Então, naquele meio, se tiver uma cliente que tem o vírus da hepatite B e não sabe, ela está ali transmitindo para um pool de mulheres que depois pode ter problemas. Então, levar o seu material, melhor coisa a ser feita. Montar uma bolsinha com todo o material, com tudo que vai usar, é a melhor coisa. Tá. O tratamento é demorado, doutora? O resultado é bom? Eu sei que a senhora falou aí de um percentual, mas ele é possível? É viável? Olha, para a hepatite C, a gente sabe que 90% das pessoas que entrou em contato com o vírus vai adquirir e vai ficar com ele cronicamente. E aí, a gente vem tentando tratar esse vírus há muitos anos, década de 2000, de 90, de 2000, o tratamento era bem tóxico, era bem difícil, demorava às vezes, mais de um ano, o padrão era um tratamento de 1 ano, e com muito efeito colateral. E essa coisa evoluiu muito. A partir de 2015, a gente viu serem introduzidas medicações muito eficazes e com muito pouco efeito colateral. Hoje, atualmente, antes a gente usava medicamento que era subcutâneo, era uma injeção semanal que causava muito mal-estar durante 1 ano. Hoje em dia, a gente tem tratamentos muito tranquilos de se fazer, muito poucas pessoas têm uma dorzinha de cabeça no início, na primeira semana, um enjoo, mas a maioria não sente nada. São 3 meses, basicamente, alguns até 2 meses, outros 6 meses, mas a maioria vai tomar medicação por 3 meses, são medicamentos são só comprimidos, via oral, né? E com uma chance de cura da hepatite C de até 90%.
Bacana, e às vezes hein? mais. Então, assim, hoje é muito tranquilo da gente dizer, faz o teste, porque vale a pena. O tratamento é fácil, é tranquilo, não vai sentir mal e vai curar em 90%, ou às vezes mais das vezes. Então, vale a pena. Antigamente era bem difícil essa decisão, porque os tratamentos eram muito complicados. Hoje Muito não. bem. Doutora, a senhora tem mais alguma notícia importante para nos dar? Mais uma informação, uma orientação importante? Eu acho que é importante a gente dizer que a hepatite B, igualmente, a gente tem tratamento para ela, nos casos em que a gente não tem um controle, o próprio organismo não controla o vírus, né? E a hepatite C, a gente tem cura. O vírus da hepatite B, a gente tem um controle, tem tratamento, tem medicamento, e esse controle previne também a cirrose e o câncer de fígado. Então, nas duas, é importante procurar o médico quando se faz o diagnóstico. A gente ainda recebe algumas pessoas que tiveram diagnóstico, que sabem que tem o vírus há muitos anos e que ficaram reticentes em procurar o médico por conta disso. Então, é importante porque a gente pode prevenir doença grave, a gente trata e cura e dá altas vezes, né? E fala, não precisa mais, tá tudo bem, tá curado, pode ir. É importante procurar o médico se tiver o diagnóstico, porque hoje em dia a gente tem tratamentos eficazes. E aí é muito importante esse trabalho que você está fazendo de divulgar isso, né? Porque a gente evita doenças graves e que levam à morte, né? Em casos em que a gente não consegue controlar mais a doença. Quando a gente diagnostica lá para frente que já tem cirrose e câncer de fígado, é muito difícil voltar atrás em vários casos. Então, muito importante essa divulgação e as pessoas poderem saber que existe tratamento e que elas podem ter isso pelo governo federal. Existe um programa do governo federal que garante o tratamento, e aqui em São Carlos a gente tem o Centro de Atendimento de Infecções Crônicas, eu trabalho lá, eu sou da Universidade Federal, mas a gente tem uma parceria com o município, eu trabalho lá há vários anos, e é tranquilo, o programa do governo federal garante esse tratamento para a população como um todo. E é importante, né? Tratar é sempre melhor do que ir empurrando. Tem muita gente que fala assim, não, melhor nem saber que tá doente. Você não sabe, não trata, e aí depois vai ter uma morte lenta e dolorosa. Melhor não. Eu acho sempre que é melhor prevenir, tratar logo no começo, resolve logo, né? Já dá mais certo. Doutora Silvana Chachá, muitíssimo obrigada por ter aceito o convite, ter participado, ter disponibilizado o seu tempo, e o Bom Dia Café está sempre à disposição, sempre que precisar, que tiver alguma coisa, alguma novidade para contar, alguma informação importante para passar para as pessoas, nós estamos à disposição, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, Estela, foi ótimo estar aqui com vocês, um bom dia para todos. Obrigada, uma boa semana, bom trabalho para a senhora. Para a senhora é tão novinha, fica até estranho chamar de senhora. Ai, peraí que eu tô... achei. Ao vivo é assim, né? É isso. Beijo, tchau. Muito bem, né? Vocês aprenderam. Agora vou no médico. Se você nunca fez exame para saber se tem uma dessas 5 hepatites, gente, tô passada. Pede para o médico, vai fazer o exame para ver se você tem algum tipo de hepatite e tendo o que fazer para tratar e assim evitar também passar para os outros, né? Porque a gente precisa saber que tem para evitar passar para alguém, né? Bora lá, aproveita que essa semana a prefeitura avisou também que todas as unidades básicas de saúde estão capacitadas para te dar a orientação adequada e você saber se você, para onde você vai, como que caminha a sua vida para você poder fazer o exame e ter o diagnóstico se você tem ou não tem hepatite, tá bom? Algum dos tipos de hepatite, o que você deve fazer para tratar. Certinho?